O que é um proxy? Um proxy, gente, nada mais é do que um intermediário entre um dispositivo e os serviços de internet que ele acessa. Tá bom? Vamos terminar de ler aqui e eu já vou te dar um exemplinho, tá bom? Fica tranquilo. Ó, um proxy, ele direciona o tráfego para uma rota específica. Desse modo, é possível bloquear sites, gerar mais privacidade para a navegação e evitar situações de risco. Por exemplo, vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só esse exemplinho que eu trouxe aqui para ti, tá? Esse primeiro aqui, gente, ó, sem proxy, tá? É você quando tá nesse exato momento assistindo essa aula aqui, tá bom? O que está acontecendo aí no seu computador? Você está em contato direto com a internet, tá? No caso aqui com o servidor onde está instalado o nosso clube, tá bom? O seu computador pede as informações para o servidor e o servidor envia de volta para o seu computador, tá bem? Quando a gente está usando um proxy, é como se a gente literalmente, olha aqui embaixo, colocasse um carinha no meio dessa conversa, tá? Então veja, vou ler de novo aqui para você a definição de proxy. Um proxy é um intermediário entre um dispositivo e os serviços de internet que ele acessa. Então olha só, ele está literalmente no meio, intermediando uma conversa. Antes era você, o seu computador, solicitando dados para um site, para um programa, para uma hospedagem, enfim, para um serviço da internet. Quando a gente está usando um proxy, a gente solicita para o proxy solicita para a internet e depois ele volta. Tá? Então veja que a gente meio que cria uma rede interna entre a gente e o proxy, e a gente pode falar que a gente tem uma rede externa entre o proxy e a internet, tá bom? Olha só esse exemplinho aqui, ó, tá em inglês, mas eu vou ler para ti, tá bom? Pensa, eu tenho a Alice, ela tá lá no computador e ela precisa saber que horas são, tá? Então olha só o que ela vai fazer, ela fala, ó, proxy, pergunta pro Bob que hora é agora. O proxy vai fazer o quê? Fala, Bob, que horas são? O Bob, por exemplo, seria um site, alguma coisa assim, tá bom? O que o Bob vai falar? Agora são 7 da noite. O proxy olha para a Alice e fala, o Bob falou que são 7 da noite. Então veja que é como se fosse aquela brincadeira de, como que chama? Telefone sem fio, sabe? O proxy, ele se torna literalmente esse carinha ali no meio. Ele fica ouvindo o que você quer, pede para um site e o site devolve para ele, tá bom? Então isso que é um proxy, tá bem? Um proxy, então toda vez agora que você ouvir falar de proxy, você vai se lembrar que um proxy, ele é um intermediador entre o seu computador e a internet, tá bom? Então, um exemplo prático. Por exemplo, você vai lá acessar o Facebook, né? Se você faz isso sem um proxy, você está ali, você digita facebook.com, já volta as informações para você. Quando a gente usa um proxy para acessar o Facebook, o que aconteceria? Seu computador pede para um proxy, o proxy acessa lá a página do Facebook e faz o download da página. Aí ele vai pegar essas informações e vai repassar para você. Entendeu? Então toda vez que você ouvir a palavra proxy, você vai lembrar que um proxy nada mais é do que um carinha que tu põe no meio dessa conversa aí, tá bom? Ou seja, entre você e um site, beleza?